E se eu te dissesse que a matemática que descreve buracos negros é a mesma que faz seu celular entender uma busca por pizza perto de mim? Parece loucura, né? Mas olha, vamos mergulhar numa ideia que conecta o universo de Einstein com a inteligência artificial de um jeito simplesmente impressionante. Pois é, a pergunta parece absurda, eu sei, mas a resposta revela uma conexão que é de verdade muito profunda entre as leis do cosmos e o que pode ser o futuro da inteligência artificial. Ok, para a gente entender essa conexão, primeiro a gente precisa olhar para um dos maiores desafios da IA hoje. Como é que a gente ensina as máquinas a entenderem a linguagem humana de um jeito que seja de fato eficiente? Então funciona assim. Para uma IA, o significado de uma frase vira um vetor. Pensa num vetor como uma lista bem longa de números. E o padrão da indústria hoje, sabe qual é? Uma lista de 768 números para representar uma única frase. E o que isso quer dizer na prática? Bom, para guardar os vetores de só 1 bilhão de frases, o que nem é tanto assim, a gente precisaria de 3 terabytes de memória RAM. Isso deixa a tecnologia caríssima, lenta e, assim, quase impossível de rodar num celular, num aparelho comum. Mas e se o problema não for a falta de computador potente? E se a gente estiver desde o começo tentando encaixar a linguagem na forma geométrica errada? Pensa um pouco em como a linguagem funciona. Ela é tipo uma árvore genealógica. Você tem animal, aí isso se ramifica em mamífero, que por sua vez se ramifica em cão, e por aí vai. É uma estrutura que cresce de forma exponencial. O problema é que a gente tem tentado amassar essa árvore inteira numa folha de papel, num espaço plano. É óbvio que não vai caber direito. A solução, então, parece ser encontrar um espaço que tenha a mesma forma da linguagem, uma forma que se expanda naturalmente. E a boa notícia é que essa forma já existe. O nome dela é espaço hiperbólico. É uma geometria fascinante, meio contraintuitiva, mas que é perfeita para acomodar estruturas que se ramificam sem parar, exatamente como as árvores da linguagem. Imagina só esse disco. Bem no centro, a gente coloca um conceito super geral, tipo animal. Conforme a gente vai se movendo para fora, para mamífero e depois para cão, o próprio espaço vai se esticando, se expandindo. Tá vendo como tem muito mais área perto da borda? É isso. Isso permite que todas as raças de cães, gatos e cobras tenham seu próprio cantinho, sem ficar todo amontoado. É uma geometria que cresce junto com a complexidade da informação. E é aqui que a história fica incrível de verdade. A matemática para descrever esse tipo de espaço não é nenhuma novidade. Ela esteve bem na nossa frente por mais de um século, escondida na teoria da relatividade geral de ninguém menos que Albert Einstein. Olha que louco! Há mais de 100 anos, Einstein sacou que, para explicar como o universo funciona, ele tinha que jogar fora a ideia de um espaço plano, retinho. Ele propôs que a matéria, na verdade, curva o espaço-tempo e os planetas e tudo mais apenas seguem essa curvatura. Nesse universo curvo, a menor distância entre dois pontos não é mais uma linha reta. Esse caminho mais curto se chama geodésica. É o caminho que um planeta faz ao redor do Sol. É isso que a gente sente e chama de força da gravidade. E aqui a gente tem a grande revelação. Os princípios são exatamente os mesmos. No universo de Einstein, a matéria diz para o espaço como ele deve se curvar. No nosso modelo de IA, o significado das palavras diz aos vetores como eles devem se organizar nesse espaço. Nos dois casos, a distância, o movimento, tudo é definido pela geometria do espaço e por essas tais de geodésicas. É a mesma lógica. A ideia é linda, eu sei. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que a gente pega a geometria de Einstein e aplica no modelo de inteligência artificial? Então, um modelo chamado CGT faz exatamente isso. Primeiro, ele pega aquele vetor gigante de 768 dimensões e comprime, espreme ele num vetorzinho bem menor, de só 32. Depois, usando uma ferramenta matemática chamada mapa exponencial, ele projeta, ou melhor, ele dobra esse vetor compacto para dentro do espaço hiperbólico, encontrando o lugarzinho perfeito para ele nessa geometria toda curvada. E os resultados são de cair o queixo. A prova está aí nos dados. O modelo hiperbólico, usando só 32 dimensões, consegue uma qualidade de compreensão quase idêntica ao modelo gigante de 768 dimensões. E o que isso significa em termos de eficiência, de economia? Uma redução impressionante de 24 vezes no espaço necessário para guardar a mesma informação. É muita coisa. E o melhor de tudo, essa compressão gigantesca acontece com uma perda de qualidade mínima, quase insignificante, de mais ou menos 2%.
É uma troca que vale muito, muito a pena. Mas isso aqui é bem mais do que um truque de engenharia, sabe? Isso aponta para uma realidade muito mais profunda sobre a natureza da informação e talvez da própria realidade. No final das contas, a grande lição é que as estruturas profundas que governam tanto o universo quanto a linguagem humana parecem compartilhar o mesmo DNA, matemático, elegante e poderoso. Talvez a forma como a gente pensa e a forma como o universo funciona não sejam tão diferentes assim.